Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre a condenação dos idólatras. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 4, preste atenção. Filho do homem, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Preste atenção nessa parte. Eu mesmo responderei àquele idólatra conforme a sua idolatria. Isso mostra que as pessoas que naquela época estavam levantando ídolos, tá? E não adorando ao Deus de Israel, mas os seus ídolos, Deus fazia com que eles criam naquela própria idolatria dele. Era Deus que fazia eles crerem que aquilo que eles estavam conseguindo era diante daquele ídolo que ele levantou no seu coração. E no versículo 9 diz assim, ó, e se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Deus, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Deus vai fazer com que aquele profeta seja enganado para enganar aos outros que consultar ele. Agora vamos aqui a uma explicação que eu separei aqui para vocês, referente ao Ezequiel capítulo 14, versículo 4 em diante. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então Deus está falando aqui que vai fazer com que você acredite nessa mentira, nesse profeta mentiroso. Porque eles estão levantando ídolos. Qual de muitos a gente vê hoje em dia que prefere dar ouvidos ao que o pastor fala do que a palavra diz? Eu mesmo já tive essa experiência com uma amiga de uma tia minha. Ela perguntou sobre casamento, né? Porque ela já era divorciada há muitos anos. E eu falei a palavra para ela, que o casamento é até que a morte se separe, independente do que tenha acontecido no seu primeiro casamento. E ela falou, não, eu conheci uma pastora que dizem que ela é muito boa, eu vou perguntá-la sobre isso. Quer dizer, eu li a palavra para ela, estava na Bíblia, ela quis dar ouvido a uma pastora que vai pregar diferente do que está na Bíblia. Então vou continuando aqui, ó. Contexto do capítulo. Anciãos de Israel vieram até Ezequiel, enquanto ele estava no exílio, para consultar a Deus. Mas Deus revela que esses homens estavam com um coração cheio de idolatria, mesmo que por fora parecessem religiosos. Eles estavam procurando a Deus, mas sem arrependimento verdadeiro, com o coração dividido. Quer dizer, eles procuravam a Deus, mas não queriam largar o pecado. Eles queriam alguém que falasse que aquele pecado deles não era pecado. O que Deus está dizendo? Eles têm ídolos no coração. 2 pontos. Não é só adorar imagens físicas. Ídolos no coração são tudo aquilo que rouba o lugar de Deus dentro de nós. Ambição, orgulho, imoralidade, avareza. Isso a gente encontra até em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colocam um tropeço diante do rosto. Significa que eles mesmos escolhem o caminho do pecado e não querem largá-lo. Vivem em rebeldia consciente, mesmo fingindo buscar a Deus. Ou que tem mais hoje em dia nas igrejas. Pessoas que cantam louvores, se emocionam com louvores, são pastores, estão no púlpito, mas não largam o pecado. Eles falam que aquele pecado não é pecado. Eles inventam uma outra exegese bíblica, tá?
Deus os responde conforme seus ídolos. Deus diz que vai tratá-los de acordo com a idolatria deles. Ou seja, Deus julga com justiça e pode até deixar a pessoa acreditar na mentira que ele quer ouvir. Muitos que a gente fala de casamento, eles querem ouvir o quê? A mentira. Eles não querem largar o segundo casamento para poder voltar para o primeiro. Pois eles estão acostumados com a segunda família. Isso é compreensível, a gente entende. Tanto é que no livro de Esdras, capítulo 10, o que lá que aconteceu com aquele... Eles estavam reformar o templo do Senhor, colocado o sacerdócio em dia, só que falaram para Esdras, olha, a gente está orando aqui, nós estamos lendo a escritura para o povo, mas isso não vai adiantar não, Esdras, porque tem um monte de pessoas aí que casaram com povos pagãos. Então não adiantava nada aquela religiosidade toda. Então tem que largar o pecado, tem que se arrepender, tem que mudar de rota, tá? Deus responde conforme seus ídolos, né? Diz que vai tratá-los de acordo com a idolatria deles. Ou seja, Deus julga com justiça e pode até deixar a pessoa acreditar na mentira que ele quer ouvir, como forma de juízo. Tá? Isso a gente encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Deus não responde hipócritas com favor, mas com juízo. Mensagem de Ezequiel 14 e versículo 4 é um alerta. Não adianta buscar a Deus com o coração dividido. Deus vê o interior, não só o exterior religioso. Quem vê o exterior religioso somos nós, né? Que a gente vê, como aquela pessoa é um pastor, é um homem de Deus. Quem se recusa a abandonar seus ídolos será tratado com severidade. Buscar a Deus sem arrependimento é zombar de Deus. A aplicação para hoje. Muitos dizem, quero ouvir a Deus, quero uma palavra de Deus, mas estão agarrados a ídolos no coração. Dinheiro, vaidade, orgulho, pecado secreto. Procura Deus, mas não querem mudar. Ezequiel 14, versículo 4, mostra que Deus conhece o coração. Ele não é enganado por aparência. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.